Tá. Então, boa noite. A natureza faz do homem um mero ser natural. A sociedade, um ser que age conforme leis. Um ser livre, somente ele pode fazer de si mesmo. Rudolf Steiner, nesse mesmo livro, que é o nosso objeto de estudo. Só ver uma coisa aqui. Spotlight, tá. Entrou um aviso aqui na frente, mas já saiu. Tá ok. Ok. Então, eu sou o Paulo Caram, professor de Filosofia, Literatura e Língua Portuguesa na Escola Waldorf Anabá, em Florianópolis, onde eu sou também tutor do 10º ano. A gente vai falar aqui de um livro, A Filosofia da Liberdade, né, de Rudolf Steiner, que é um dos livros mais fundamentais da antroposofia, que, por sua vez, é a filosofia que fundamenta a pedagogia Waldorf. Não é? E nesse livro, Filosofia da Liberdade, o Steiner explicita claramente qual é o ponto de apoio sobre o qual se constrói todo esse corpo de conhecimento chamado antroposofia. Então, a gente vai tratar justamente do fundamento dos fundamentos, né? O alicerce primeiro da antroposofia, que é a filosofia que está na base da pedagogia Waldorf. Esse livro foi publicado originalmente, a primeira vez, em 1894, quando o Steiner tinha 33 anos. E depois teve uma segunda edição em 1918, também ainda prefaciada por ele, né? Nessa época, o Steiner não estava envolvido com pedagogia ainda. Ele estava tentando colocar no mundo uma ideia que lhe era muito cara, da trimembração social. Ele já tinha exposto isso nessa época, nós estamos aí final do século XIX, né? Mas não foi aceito. Veio a Primeira Guerra lá em 1914, né, 1918, e ele achou que, quem sabe, com o final dessa grande tragédia, as pessoas dariam ouvidos a essa ideia dele e topariam colocar em prática essa maravilha que é a trimembração social, né? Mas não aconteceu, então ele concluiu que ele precisaria formar os indivíduos capazes de entender essa ideia e colocá-la em prática. Aí que ele foi para o campo da pedagogia, né? Fundou em 1919 a primeira escola Waldorf, que tem esse nome, como muitos aqui devem saber, né? Ou todos, por conta de ser o nome da fábrica de cigarros para a qual ele foi convidado a formar uma escola para os filhos dos funcionários. Então, 1919, Stuttgart, né? E esse livro adiante já é o fundamento da antroposofia, que é essa filosofia que ele também traz para o mundo, né? Mas que também tem uma história, né? E a minha ideia, então, hoje aqui, é fazer duas coisas. Contextualizar o livro na história do Steiner, que é isso que eu estou fazendo agora, também na história da filosofia, e colocar a essência do livro. É um livro complexo, é um livro difícil, é um livro não é grande, mas, né, ele fica em pé. Então, exigiria um bom tempo para tratar de todos os seus conteúdos, né? Mas a essência dele é bem fácil de ser trazida. Às vezes vaza o microfone, né? Então, para começar, vamos clarear conceitos. Estamos num contexto, então, filosófico, né? Filosofia da liberdade. Que liberdade é essa? Liberdade pode ser entendida como muita coisa, né? Inclusive, um parênteses, parênteses, né? Muitas pessoas
se aproximam da pedagogia Waldorf com esse sentimento de a filosofia da liberdade, a escola da liberdade, pensando que isso seria a tônica, que é a liberdade no sentido de liberdade de escolha. Cada um faz o que quer, meu filho vai poder estudar o que ele quiser e tal, né? E a gente sabe que não é isso. Talvez por conta dessa palavra aí, mas ela está muito bem colocada, porque nesse contexto ela quer dizer não determinação. Filosofia da liberdade, filosofia do não determinismo. Determinismo é aquela ideia de que se eu pudesse conhecer o meu DNA e tudo que eu já vivi em detalhes, eu poderia prever todas as minhas ações, porque elas, segundo o determinismo, são resultado desse meu passado. Eu não tenho uma liberdade de fugir dessa determinação genética e ambiental, muito resumidamente. Existem outros determinismos, né, históricos e tal, mas a ideia do determinismo é isso, que não há liberdade e as coisas já estão determinadas pelo seu passado, causa e efeito. Né? E justamente, então, filosofia da liberdade. Liberdade de quem? Claro que do ser humano. Né? E aí, já no prefácio, Steiner coloca o objetivo desse livro, dessa obra, que é responder a duas perguntas. A primeira existe no ser humano um ponto de apoio para que ele possa conhecer o mundo de forma livre de dúvida e de objeções de toda sorte? Então, é a questão do conhecimento. E a segunda pergunta, que está no prefácio também, o ser humano que é dotado de vontade é livre? Tem liberdade? Então, Filosofia da Liberdade de Steiner é um livro para responder isso. Qual é o ponto de apoio para o conhecimento? E o ser humano é livre ou não é livre? E o livro todo cumpre esse papel. Antes de entrar então, no conteúdo do livro, a minha ideia aqui é contextualizar na história da filosofia. Porque a ideia do Steiner, né, a filosofia dele, é uma filosofia original, mas ela tem uma história por trás também, não é? Lembrando, então, que o Steiner era doutor em filosofia já nessa época, né? Ele tinha estudado toda a filosofia ocidental, conhecia muito bem, né, todos os grandes filósofos, tinha tido contato pessoal com o Nietzsche já doente nos anos finais, já, né, louco na cama, e conhecia toda a história da filosofia ocidental, conhecia muito bem os escritos científicos do Goethe, ele tinha, né, se aprofundado nisso, na prática do Goethe, e era um ser humano ligado ao esoterismo, à fraternidade Rosa Cruz, depois à teosofia, e era clarividente. Então, são essas 4 fontes nas quais bebe o Steiner para toda a sua obra. Eu gosto de colocar entre parênteses de lado a questão do esoterismo e da clarividência como uma vida privada que é, né, difícil de a gente se relacionar, né? Então, como conhecedor da filosofia ocidental e da obra do Goethe, e com essas outras influências, isso não é novo, né? Isso não é novo. É bom lembrar aqui que o Newton, Isaac Newton, né, o pai da ciência moderna, grande matemático, tinha, ao morrer, mais livros de esoterismo e religião em sua biblioteca que livros de matemática e física, né? Histórias da vida privada, digamos assim, né? Mas o que interessa é o que ele produz e os frutos dessas suas ideias, né? Então, bebendo nessas fontes, ele traz a antroposofia, que eu gosto de considerar uma
é uma cosmovisão, um corpo de conhecimentos que fala, né, diz de onde a gente veio, para onde a gente vai, quem a gente é, né, ser humano, mas de colocar como uma teoria científica que deve ser julgada a partir das suas evidências empíricas, dos seus frutos, né? E são os principais aí a pedagogia Waldorf, a medicina antroposófica e a agricultura biodinâmica, né? Então, a julgar pelos frutos, essa teoria tem muita coisa de verdadeiro, se não for totalmente verdadeira, porque essas coisas funcionam muito bem, não é? Então, é assim que eu costumo me posicionar, eu, Paulo, diante dessas questões, né? E aí, a ideia agora é voltar lá para o começo da história da filosofia ocidental, quando começa-se a tratar desse assunto, conhecimento, pela primeira vez, né? Então, a gente costuma começar essa história com os pré-socráticos, Sócrates, mas quem traz uma ideia de conhecimento já importante é o Platão, não é? 400 anos antes de Cristo, por aí, né? Com o seu mundo das ideias, né? O Platão defende a ideia de existir um mundo com as ideias perfeitas, das quais nós temos reminiscências quando nascemos, e aí, então, no mundo concreto, vamos reconhecendo os objetos a partir daquelas reminiscências do mundo das ideias, que existe, é real em outro plano. E aí, então, a gente reconhece um cavalo porque já tem essa ideia do cavalo, né? Esse conceito de cavalo. Com isso, Platão coloca a primazia da atividade do conhecimento no sujeito. Opa, sim, no sujeito. Né? Então, a gente vai agora fazer um caminho, porque um bom jeito de estudar filosofia não né, tem vários jeitos, mas um deles é pelo problema. Qual o problema que está sendo enfrentado por esse autor? E aqui a questão do conhecimento, a relação sujeito-objeto. Né? Claro, a gente percorre a história, mas com essa pergunta: como se dá o conhecimento? Né? E quem é que define o conhecimento? É sujeito, objeto, os dois? Tal, né? Então, essa é a questão que o Steiner coloca na primeira pergunta. Existe um ponto de apoio para o conhecimento dentro do ser humano? E aí o Platão dizia que, então, para ele, esse ponto de apoio seria o mundo das ideias perfeitas e que a gente traz isso no nascimento e reconhece no mundo. Então, ele é, por isso, considerado, então, vou colocar ele aqui na minha direita. Vocês estão me vendo? Assim, eu vou estabelecer duas colunas, né? A direita e a esquerda. Platão, aqui à direita, com essa primazia do sujeito. Logo em seguida, discípulo seu, Aristóteles, que seguiu Platão até uma boa parte de sua vida, depois começou a discordar, ter suas ideias próprias e formula uma filosofia que desloca a primazia do conhecimento para o objeto, na medida em que ele defende que, a partir da observação da realidade concreta, tenho capacidade de chegar às essências das coisas. Então, é o objeto que faz com que eu chegue à essência. Olhando a mesa, eu chego à essência da mesa pela observação. Então, ele nega esse mundo das ideias e eu coloco ele aqui à esquerda, então, como defensor do objeto tendo a primazia, né? Sendo quem nos impressiona, né? E faz com que conheçamos algo. Na história da filosofia tem muita gente, mas eu vou aqui destacar os principais pontos. De olho no relógio, 19h52. Depois de Platão, a gente pode colocar o Santo Agostinho. Então, já na Idade Média, um pouquinho antes da Idade Média, século 300 e tantos, né? Século IV depois de Cristo já, que procura harmonizar as ideias de Platão com a tradição cristã já, né? O começo da tradição cristã, com as ideias cristãs, porque nessa época, então, nesses 1000 anos de Idade Média, a filosofia foi absorvida, né, pela teologia, com o domínio da igreja, com a importância e o poder da igreja,
se fez muito mais teologia do que filosofia, né? No sentido de filosofia, o pensar livre, a reflexão livre sobre qualquer assunto. Então, a gente destaca aí nessa parte, nesses 1000 anos, o Santo Agostinho, no começo da Idade Média, um pouquinho antes até, mas já considerado já medieval, né? Com uma visão na linha do Platão de que é o sujeito que conhece com a graça de Deus, né? A graça é decisiva em Santo Agostinho. E na coluna da esquerda, seguindo Aristóteles, nós temos o grande São Tomás de Aquino, já lá no século XIII, né? 1200, final quase, né? Se aproximando do final da Idade Média, na tentativa de harmonizar as ideias de Aristóteles, que vinham para o Ocidente e questionavam a igreja, né, o poder da igreja. Estava difícil de defender os dogmas da igreja diante do crescente estudo da lógica, da dialética. E aí o Santo Agostinho faz um trabalho grande nisso, na linha do Aristóteles também, né, tendo como centro do conhecimento o objeto. A gente também pode chamar essas duas colunas de racionalismo e empirismo. Isso começam a ser usados esses nomes a partir do nosso terceiro elemento aqui da direita, na linha de Platão, Santo Agostinho e René Descartes. Então, o Descartes, a partir daquela sua investigação de qual é esse ponto de apoio, né? Ele também procura um ponto para apoiar essa alavanca do conhecimento, que ele possa construir, porque ele observa que as ciências, né, a matemática, a física evoluem e a filosofia está lá estagnada, porque todo mundo discute e não tem algo que todos concordem para daí, sobre isso, construir um corpo filosófico. E aí ele faz aquele trajeto da dúvida radical, né? Duvido de tudo, coloco tudo em dúvida e chego à conclusão que a única coisa que eu não posso duvidar é de que existe alguém, existe algo duvidando, né? De que tem um ser duvidando, e duvidar é pensar. Então ele chega no cogito, que é essa expressão famosa, né? Cogito ergo sum, penso, logo existo, e considera isso o seu ponto de apoio sobre o qual ele vai, a partir de clareza e evidência, construindo o seu castelo filosófico, dependendo da não existência de um Deus maligno. Ele coloca ainda isso, né? Porque só se tivesse um Deus maligno que enganasse, que o que ele visse com clareza e evidência não fosse verdadeiro, né? Ele descarta essa hipótese, mas talvez principalmente por isso não convenceu todo mundo, né? Porque tem gente que diz, mas não dá para descartar e tal. E se Deus for maligno, sei lá, né? As pessoas objetam muita coisa e a dúvida cética continuava destruindo toda a pretensão de ter um conhecimento objetivo que resistisse, né? Nessa época também, aí nós estamos já em 1600, né? Descartes, 1500 para 1600. Tem o paralelo, nosso terceiro elemento aqui da coluna da esquerda, na linha de Aristóteles, São Tomás, representar os empiristas. O conhecimento nos chega pelo meio dos sentidos. A mente, né, o intelecto, o entendimento é uma página em branco e tudo vem pelos meios dos sentidos, então é o objeto mesmo que nos impressiona e faz com que conheçamos. Então, história da filosofia, dá para dizer que aí foram quantos? 400, mais uns 2000 anos já, de disputa entre primazia do sujeito ou do objeto nessa relação de conhecimento. Então, chega em 1700 e tanto, o Kant, famoso Immanuel Kant, que faz algo óbvio para nós hoje, né? Ele pega e diz, gente, não é sujeito, só o sujeito, não é só o objeto, são os dois.
os objetos, as coisas do mundo, nos chegam por meio dos sentidos, e nós, com o nosso jeito de conhecer, né, nosso aparato conhecedor, conhecemos do nosso jeito, do jeito ser humano, que é organizando isso em categorias do entendimento, né? Ele coloca essas gavetas que a gente organiza as coisas que vêm pelos dados sentidos e colocando tudo dentro das intuições de espaço e tempo. Mas isso, segundo Kant, são características do ser humano que determinam como o conhecimento pode se dar, né? E se dá, então, de uma maneira subjetiva, né? Dá para dizer, uma maneira, por mais que o Kant tenha unido os dois, sujeito e objeto, e diga que são os dois que têm importância, acaba sendo uma filosofia relativista, subjetiva, que traça limites claros para o conhecimento, na medida em que ele diz que nós estamos condenados às aparências do mundo. A gente não acessa a coisa em si. Eu nunca vou conhecer a essência de uma mesa ou de qualquer coisa, mas eu conheço como ela aparece para mim, porque eu tenho esses óculos, e aí eu posso afirmar só que ela aparece assim para mim. Eu gosto, nessa hora, de citar o Raul Seixas. Tem uma parte lá de um pedaço de uma música que ele fala, ele diz que o mel é doce, isso eu me nego a afirmar, mas que parece doce, eu afirmo plenamente. Então ele está sendo kantiano aí, né? Não sei. Tudo só parece, me parece, aparece assim para mim. E isso coloca um limite para o conhecimento que podemos dizer que até hoje está por aí. É como muita gente ainda entende o ser humano, o mundo, né? Hoje até a gente vive num mundo extremamente relativista, subjetivo, no sentido de não existir verdade, e cada um tem a sua verdade, e, né, a ponto assim de ficar tudo muito quântico, né? Eu acho, né? Então, em alguns lugares, em muitos departamentos da universidade, né, da academia e tal, a última palavra é do Kant ainda, né? Já, né, foram 1700 e tantos, né, uns 300 anos aí que a gente está parado aí, mas outros vieram, e eu vou destacar direto para o Husserl, Edmund Husserl. Acho que eu vou escrever esse Husserl, para quem nunca ouviu, é impossível. Vou escrever no chat, tá? Meu mouse não está... Uau. O que está acontecendo? Por que cargas d'água eu não consigo digitar? Aqui. Eu coloquei a câmera aqui num lugar. Uau. Bom, aí eu vou soletrar, tá bom? Edmund, Husserl. Husserl. Edmund Husserl, filósofo alemão, judeu, contemporâneo já do Steiner, então final do século XIX, ali, passando para o século XX. Ele, a partir de um estudo de lógica profundo, é um filósofo rigorosíssimo, ele decreta, digamos assim, diz: precisamos voltar às coisas mesmas. Precisamos voltar às coisas mesmas, coisas que tinham sido abandonado, né, por conta dessa hegemonia do pensamento kantiano. E, resumindo, assim, as ideias principais dele nascem da filosofia de um pensador mais ligado à psicologia, o Franz Brentano, um pouco anterior a ele, de quem ele foi aluno, e dizem que o Steiner foi aluno do Brentano também, né? Acho que sim, eu não vi. Mas o Husserl diz que, pegando um conceito do Brentano da intencionalidade, né, ele
coloca a consciência como uma consciência de algo sempre. Ter consciência é ter consciência de algo, não é um espaço no ser humano, a minha consciência é essa. Não, a consciência é uma atividade. Ter consciência é consciência de algo. E aí quebra essa relação sujeito e objeto. Né? E não é, o importante não é nem o sujeito nem o objeto, essa relação que se estabelece entre os dois. E aí o Steiner já está junto, aí nessa mesma época, conhece o pensamento do Husserl, né? Então nós vamos ver que daqui a pouco essas ideias vão ganhar um outro enfoque do Steiner, mas dá para ver que ele se baseou também em muita coisa dessa tradição da filosofia ocidental, né? E o Husserl tem um argumento muito interessante contra a dúvida cética, que é, né, de sempre colocar alguma objeção ao conhecimento, porque eu posso estar sendo iludido, tendo uma alucinação. Né? Aí o Husserl diz: se nós podemos duvidar de todo o conteúdo da nossa consciência, existe um outro patamar de consciência para que isso seja feito. E aí ele chama de consciência transcendental e diz que a própria dúvida cética é a prova de que existe uma consciência transcendental, que é o conceito que ele lança, né, que também vai ser importante para o Steiner, como se fosse um patamar superior que a consciência pode olhar para essa consciência do patamar inferior e ver todos os seus conteúdos e negar, porque só assim pode negar, né? Se você está no mesmo plano, né? Como é que você vai julgar? É como aquela frase, tudo é relativo. Né? Essa frase se autodestrói imediatamente, porque ela pretende ser absoluta. Se tudo é relativo, ela também é. Então, existe algo absoluto. Né? Ou, se ela não é absoluta, né? Nem tudo é relativo. Então, essa própria dúvida cética, né? Aí entram as questões de paradoxos linguísticos só, a questão pode ser bem complicada, né? Complexificada, mas essa dúvida, essa posição do Husserl de dizer que então nós temos possibilidade do conhecimento objetivo a partir da subjetividade, porque a consciência vai ao objeto e essa relação faz com que seja possível o conhecimento, e aí ele tem a técnica dele, da epoquê, de colocar em suspenso tudo que eu sei a respeito do mundo, a existência do mundo exterior, e me entrego ao fenômeno, e o fenômeno, em relação comigo, dirige, né? Essa relação dirige o conhecimento, faz com que o conhecimento aconteça nessa relação fenomenológica. Então, Husserl é o pai da fenomenologia, que já era praticada pelo Goethe antes, né? Já em 1800, e 1700 para 1800. E passa a dar esse nome, né? Da fenomenologia, essa possibilidade da relação entre o sujeito e o objeto pela atividade da consciência, em que essa relação é importante, o fenômeno tem a sua parte, o sujeito tem a sua parte, mas é essa relação que é determinante, e isso cria uma terceira possibilidade, né? Que é diferente daquela do Kant, que pretendeu juntar as duas coisas, né? Então, Husserl, aí chegamos no Steiner. Chegamos no Steiner, já estamos então ali em 1900 e alguma coisa. O Husserl nasceu em 1859, morreu em 1938, criou essas coisas paralelamente a essa vida que é contemporânea do Steiner. E o Steiner, olhando para tudo isso, e para todas as outras influências dele, faz essa observação da atividade da consciência e formula
uma ideia bastante parecida, mas com outro alcance, da relação sujeito-objeto. E aí nós começamos a responder a primeira pergunta que está no prefácio do Filosofia da Liberdade, né? Existe um ponto de apoio para o conhecimento no próprio ser humano? E ele diz, então, que essa existência, então, essa realidade, essa atividade da consciência, ele vai falar em pensar, né? O pensar é a atividade e se eu consigo observar essa atividade, então fazendo um paralelo com essa consciência transcendental, numa posição superior de reflexão, se eu olho para a minha atividade pensante em ação, eu tenho uma situação de exceção em que o objeto que está sendo observado é o sujeito conhecente, né? Então, aí tem uma união que é considerada pelo Steiner esse ponto de apoio, a observação do pensar. Sintetizando a resposta para essa pergunta, o ponto de apoio no ser humano que fundamenta todo o conhecimento é essa capacidade que ele tem de observar o pensar, de ter em si algo que é causa de si mesmo, né? Aí vai levando para essa segunda pergunta, né, onde vai entrar a liberdade, né, ser a causa de si mesmo. Tem uma liberdade já implícita aí, né? E então Steiner reformula essa teoria do conhecimento a partir desse ponto de apoio em que o pensar, por ser algo que está em mim e ele é causa de si mesmo, é algo em que eu posso apoiar as minhas outras observações, as outras conclusões. E aí ele olha para, então, quem é o sujeito, quem é o objeto? Não existe sujeito e objeto. Então, para o Steiner, Filosofia da Liberdade. Agora, tudo que eu vou trazer algumas coisas do livro, né, que fundamentam essas duas respostas dele. Mas, assim, então, em Steiner, ele realmente não está nem na coluna da direita, nem da esquerda, ele está bem no meio, dizendo que sujeito e objeto são criações do pensar. Esse pensar, e aí ele remete a Platão, tem algo platônico aí, dizer que existe esses dois estágios, e é pelo pensar que nós participamos do espírito. Então existe o mundo das ideias, que são ideias universais, compartilhadas por todos os seres humanos, e nesse pensar do patamar de baixo, eu tenho as intuições, que são individuais. Então, tendo contato com o mundo das ideias, eu tenho as minhas intuições individuais e elas me levam à ação. E a minha liberdade está porque tudo isso está dentro de mim. Por mais que tenha algo de fantástico aí que está dentro de mim, mas já não sou eu, que é essa parte do espírito que está em mim. Então tem essa conexão, e é então aí pessoas que conhecem a antroposofia, né? Segundo a imagem de ser humano, segundo a antroposofia, fala dos 4 corpos, né? O corpo físico, o corpo etérico ou vital, que sustenta isso, o corpo astral das emoções e o eu. E o eu tem esses 2 níveis. As palavras atrapalham bastante, né, gente? Então, a gente está se aproximando de um conteúdo, de uma imagem, na verdade, né? Mas eu vou avançar um pouquinho mais para fazer até algumas considerações sobre o que é isso, um livro, né? Sempre que a gente se trata de livro do Steiner. Mas a resposta para a primeira pergunta, então, o ponto de apoio para o conhecimento no ser humano é a observação do pensar. E isso precisa ser exercitado, é uma atividade de exceção, não é naturalmente, tá? A não ser algumas pessoas, provavelmente, né? Mas
aí vem essas coisas chamadas de exercícios colaterais e essas práticas que nos possibilitam desenvolver órgãos capazes de acessar o mundo suprassensível, que é esse mundo espiritual, né? Essas palavras são complicadíssimas, né? Tanto que o tradutor desse livro, dessa segunda edição do Filosofia da Liberdade, o Marcelo da Veiga, ele já usa a palavra noologia no lugar de ciência espiritual, para evitar essa rejeição, né, que esse assunto tem, principalmente na academia hoje, que é uma noologia que remete ao nosso pensar mesmo, né, a mente. E até surge aí uma questão de quão divino é realmente essa dimensão, né, que essas palavras fazem supor, né? Porque a gente está falando da antroposofia, a sabedoria do ser humano. Tem uma coisa que, né, o Stein fala muito em Deus, mas essas palavras precisam ser bem investigadas também, né? Qual é o conceito desse espírito ou de consciência transcendental, o mundo das ideias, né? O mundo espiritual, o mundo das ideias, que são, então, universais e as intuições são particulares, são individuais. Dessas intuições individuais, a partir delas, eu ajo. E aí ajo com liberdade. Não sei se dá para entender o nexo imediato. Tem uma passagem dele que diz assim, página 115, o ser humano é livre se consegue seguir em todos os momentos da sua vida a si mesmo. Então, seguir a si mesmo, seguir as suas intuições que ele capta, pesca dessas ideias universais. E aí a gente percebe semelhanças, então, né, com Platão, com Husserl, na questão da consciência transcendental, mas o Steiner leva para, vamos dizer, constrói uma filosofia que traz como principal realidade a questão da liberdade humana, né, que tem tudo a ver, segundo a antroposofia, com justamente o que acontece de novo nessa encarnação que estamos vivendo na Terra, né, que é a possibilidade de agir assim ou assado, coisa que não existia na história do ser humano até então, né? Ok, então as duas perguntas assim estão muito rapidamente respondidas. E eu vou fazer o seguinte, tem mais coisas do livro para falar, tem um mundo de coisa que a gente pode conversar, e eu posso abrir para perguntas. Mas antes, então, eu vou chamar o Rodrigo, que ele disse que tem mais um recado para dar. Enquanto isso, eu vou fechar minha câmera, meu microfone por 2 minutinhos e volto já para perguntas, para conversar, ou mesmo para ainda finalizar com algumas outras partes do livro. Oi, gente, é bem rápido, eu só vou, antes de passar para as perguntas do professor Paulo, só vou divulgar aqui a nosso próximo Conexões, que vai ser no dia 21/10, o tema vai ser nutrição no ciclo menstrual, com a doutora Letícia Klempos, e vai ser dia 21/10, às 20 horas, tá? E aí, quem quiser, mais uma vez reforçando o convite, quem quiser participar aí desse nosso projeto, pode depositar aqui na conta do Colégio Anabá, né? Pode mostrar para a gente aí, Kleber? Bom, eu acho que a gente não está conseguindo mostrar, mas quem quiser
Aqui, ó, gente. Aqui na conta da Associação Micael ou pelo PicPay, tá bom? Vou voltar agora a palavra com o professor Paulo. Obrigado, Kleber. Ok, obrigado, Rodrigo. Obrigado também, professor. Então, se tiver perguntas, eu consigo ler o chat. Se alguém quiser abrir o microfone e falar, fique à vontade. Se quiser escrever no chat também. E eu vou agora olhar algumas pérolas aqui do livro, né, que eu acho algumas bem interessantes e importantes, mas considerando que então, é um livro do Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, ele escreve e utiliza muito imagens. Muitas vezes ele é aparentemente contraditório, ele traz muitos elementos, e um texto para ele é sempre um convite a uma vivência. E está cristalizado, morto ali já, né? Esse livro está aqui já há quantos anos? Então isso é uma coisa morta, que tem seu valor, claro, né? Mas não é a filosofia da liberdade. Para compreender, a gente precisa vivenciar. Ele mesmo dizia, não acreditem em mim, coloquem em prática o que eu estou dizendo, para ver se dá esses frutos que eu estou dizendo que nascem aí ou não, né? Então, tem essa postura que também dificulta, porque aí a pessoa pode ver, não, quer que eu não quer que eu acredite, mas quer que eu me dedique a isso e tal, e a pessoa vai fazer outra coisa e às vezes se afasta dessa fonte de um caminho de autoeducação, de autoconhecimento fantástico, né? A minha relação com esse livro, então, foi, contando um pouco, porque tem a ver com a qualidade dele, no seminário, em 2010, 1890, em 2010, no seminário, a gente teve um módulo em que foi abordado esse tema, Filosofia da Liberdade, justamente pelo Marcelo da Veiga, tradutor, né, dessa edição, e foi muito revelador para mim esses dois pontos, né, do prefácio, e aí ele fez algumas outras observações, mas isso ficou, entendi e tal. Eu posso dizer que agora, 10 anos depois de prática pedagógica, as fichas estão caindo e eu estou, né, realizando o sentido de muita coisa que está aqui, né? E é isso, não é uma letra morta que vai resolver, né? É um convite a uma vivência, e a pedagogia Waldorf é uma dessas vivências que nasce daí. Então, não tendo perguntas, eu selecionei algumas passagens do livro, porque ele vai, na questão da liberdade, ele vai para aquilo que ele chama de individualismo ético, que é a postura moral do ser humano, segundo essa visão antroposófica, né? É um individualismo ético. Ele contraria aí o Kant, novamente, de uma maneira assim, que dá para fazer um paralelo bem interessante, que o Kant tem dois grandes livros, três, mas dois maiorzinhos, né? Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática, terceira, Crítica da Faculdade de Julgar. Crítica da Razão Pura, ele trata do conhecimento, então, traçando isso que é os limites do conhecimento, que coisa que o Steiner, então, com essa, né, visão da observação do pensar, quebra, rompe. E o Crítica da Razão Prática, que é onde Kant trata das questões morais, ele coloca lá como postulados da razão prática, né? A existência de Deus, da liberdade e da alma que não morre, imortalidade da alma. E coloca o grande pensamento, chamado já, né, muito conhecido como imperativo categórico. A moralidade do Kant pode ser muito bem expressa no imperativo categórico, que quando a gente tem contato, a gente, puxa, realmente é um achado, né? Ele diz assim, age como se a tua ação pudesse se tornar uma regra universal, né? Aquela história. E se todos fizessem como você, ia ser legal? E o Steiner, nesse livro, faz algo que é um pouco perturbador, porque ele nega isso, ele diz que isso é seguir um rebanho. A decisão é individual, é ética. É individual, esse individualismo ético, ele nasce das tuas intuições e você é livre porque você pode seguir isso e mais nada.
Claro que daí depois tem ele erige, né, ele fala da responsabilidade social a finalidade última é sempre a humanidade como um todo, né? Mas o social deve permitir o crescimento do indivíduo, né? Eu não gosto de usar as minhas palavras, que o Steiner tem umas palavras um pouco melhores, né? Mas... Ô, professor, Oi, diga. uma pergunta aqui. Sim. Quer dizer, você tem a consciência ou o mundo espiritual, né? Você pode colocar de diversas maneiras ali, são palavras, mas o conceito é algo universal, né? Sim. E aí você colocou muito bem a questão a gente passa a ter a intuição, né? Que é a captação desse todo, né? E isso que torna a gente individual, né? E agora você introduziu a questão do cada um, né? Cada um faz o que quer e é responsável pelos seus atos, digamos assim, né? Isso. Se a gente pensar na questão vou levar para o lado espiritual, mas de elevação espiritual, enfim, de certa forma, todo mundo está querendo voltar para essa consciência universal, né? Então, a gente dá o gostinho de a gente não ter acesso a isso de maneira direta, para a gente aqui bater a cabeça, enfim, aprender um monte de coisa e, no final, de certa forma, voltar para o todo, né? E isso se repete em várias literaturas, né? Adão e Eva caiu, depois quer voltar, enfim. Você vê alguma similaridade nisso? Quer dizer, como você vê a sua visão aí com relação a esse caminho aí de cair e depois ascender de novo nessa visão do Steiner? Assim? Eu acho que não dá para fazer. Claro que dá para fazer a comparação, né? Mas é bem diferente. Tem muito paralelo, né? Por conta de ter essa referência cristã, né? E a importância do fenômeno do Gólgota, né? Do Cristo encarnado. Então a gente segue as festas cristãs e tem uma relação muito forte com o cristianismo, mas eu vejo assim limites bem claros por exemplo, essa questão a gente veio e vai voltar, eu não vejo isso. A gente está indo, né? E tem essas encarnações sucessivas que são, por exemplo, aqui a gente traz do espírito por intuições, né? E é com o nosso corpo, a nossa atuação no mundo, que é o mais importante, né? A gente espiritualiza o planeta Terra. Essa é a função do ser humano nessa encarnação, de espiritualizar o planeta. Essa ponte, e o mais importante é isso que ele faz, que só ele pode fazer, que é a ação a partir dessas intuições vindas desse mundo espiritual. Mas só o ser humano pode agir e colocar isso no mundo. Daí vem essa importância e o aspecto co-criador do ser humano, que cria a realidade. Eu passei assim meio rápido ali na questão do sujeito e objeto, mas tem uma questão forte ali de conceito e percepção, porque se some sujeito e objeto na relação de conhecimento da antroposofia, a gente percebe a concordância entre o objeto e entre a percepção e o conceito. E esse conceito ele é provocado pelo objeto pela necessidade que a gente tem quando vê qualquer coisa e quer responder. Então, o ser humano ele é insatisfeito. Essa é uma característica do ser humano aqui. Essa insatisfação, claro, agora a gente vê objetos aqui que já conhece, mas já fizemos essa vivência. O professor, no outro curso, chegou com um objeto que a gente não sabia se era pedra, se era concha, se era osso, né? Então, a gente fica na situação de querer ter um conceito para aquilo. E essa é a base fenomenológica nessa relação ali. E esse conceito, segundo a antroposofia, ele deve ser intuído, já está pronto, intuído
pela nossa dessas ideias universais, né? Então essa identificação de conceito com a percepção rompe toda essa separação entre o sujeito e objeto e entre espírito e matéria. A visão antroposófica é um monismo, é uma coisa só. Por isso que essas próprias palavras de patamares de consciência e tal tem uma separação espacial, que é o jeito que a gente tem de lidar com isso, né? Mas é algo muito mais integrado com atividades, né? Atividade, o pensar é uma atividade do espírito, né? Da qual a gente participa e traz. Mas por que a gente dá tanta ênfase na pedagogia, principalmente para o fazer, né? Para a educação da vontade? A nossa tarefa é agir, colocar no mundo. As ideias, enquanto ideias, não servem para nada, a não ser se elas forem trazidas por um ser humano, intuídas e colocadas no mundo pelo seu agir, né? Pelo seu fazer. E é isso que a história da humanidade assim espera de nós, né? Essa visão de ser humano e de humanidade da antroposofia coloca como tarefa nossa, né? Dei uma volta total, não sei, cheguei, mas esse paralelo, assim, né, eu acho que não é isso, assim, cair do Éden e voltar para o Nirvana, se diluir no todo, tal. Não vejo assim, porque vem as encarnações e as outras, né? A antroposofia tem toda essa cosmogênese e o que se espera que vai acontecer, né? Não, entendi. Tá Legal. bom, Kleber? Beleza. Eu vi que tem uma no chat ali. A ética para Steiner estaria na dimensão espiritual, seria então metafísica. O ser humano acessaria essa dimensão através do pensar como atividade. Uou, eu acho que a ética só faz sentido daí já no plano não espiritual, mas é tudo espírito, não há espírito e não há matéria, é tudo uma coisa só, né? Então ela nasce realmente dessa individualidade, né? Dessa postura individual, e aí, sim, a partir desse pensar. E aí entra uma questão bastante interessante, né? Que é de o ser humano é livre no agir, que a gente está muito associado à ideia de que o que tem de mais livre é o pensar, eu posso pensar o que eu quero, né? Mas não pode pensar o que quer, né? Ninguém pode pensar um triângulo com 4 ângulos, né? Ou tem coisas que, né, no mundo das ideias e estabelece limitações, e o pensar, então esse pensar puro e não livre, né, é que é o que a gente tem que aqui a gente tem que ascender no sentido de desenvolver uma rotina, órgãos, uma vida para evoluir no sentido de ter mais contato com essas ideias desse chamado mundo espiritual, né? Mas é um pensar que, em última análise, nos pensa, né? A gente é livre no agir, mas nós somos pensados pelo Espírito. Isso é poético, né? Tem que ficar como poesia, mas às vezes só a poesia consegue falar a verdade, né? Eu gostaria de terminando, mas claro que perguntas na medida do possível, que também eu não me sinto capaz de responder provavelmente tudo que possa ter de dúvida aí, né? Eu já estou numa outra relação com esse livro a partir dessas novas abordagens, né? Já estou cheio de outras perguntas e é isso mesmo, né? Esse é o caminho de autoeducação, autoconhecimento e que está já embutido nessa ideia inicial aí que a antroposofia nos traz. Mas antes de finalizar, se não tem mais perguntas e se não tem mais... Posso fazer uma última pergunta, professor? Claro, claro. Em relação à trimembração, né, pensar, o sentir e o querer, qual é a relevância do sentir, né, dentro do pensamento do Steiner né, porque tem o pensar e tem o fazer, né, que seria, digamos assim, essa meta final, e tudo isso seria intermediado pelo sentir? Eu acho que é exatamente essa a função, essa conexão, né? Essa intermediação, aquela velha lemniscata, né? Que
une os dois e possibilita essa vivência integral, né? Que eles precisam desse meio para esses polos serem plenos, digamos assim. Certo. Tá bom? Okay. É que tem nesse livro, agora relendo, me preparando para cá, eu encontrei uma passagem que não tem nada a ver com a questão as questões do prefácio, né? Com a questão do conhecimento, nem com a questão da liberdade, que são as duas questões, então, né, centrais desse livro, mas tem a ver com a questão da mulher. Eu achei interessante, porque a gente está vivendo tantas questões, né, bem atuais, que colocam assim, em xeque esse pensamento de 100 anos atrás, antiquado, né? Então, para encerrar mesmo, vou fugir totalmente do assunto e vou ler uma partezinha aqui da página 163, quando ele está falando em individualidade e espécie, e ele diz assim: o que a mulher pode querer de acordo com a sua disposição natural tem que ser decidido por ela. Se fosse verdade que as mulheres só servem para as profissões atualmente exercidas por elas, então dificilmente conseguiriam exercer outras por força própria. Porém, elas devem poder decidir livremente o que lhes convém, segundo a sua natureza. Quem teme o abalo da ordem social em virtude de se atribuir à mulher direitos individuais, não entende que uma ordem social, na qual a metade leva uma vida indigna, precisa, sim, e muito, de melhoramentos. Né? Um Steiner feminista que eu não tinha encontrado ainda por aí, mas achei bem interessante para fechar. E se é isto, eu agradeço a presença de todos, de todas. Agradeço o convite aí do Conexões Solidárias e espero que tenha contribuído. Gostaria de ter contribuído para vocês como o Marcelo da Veiga contribuiu para mim naquela primeira apresentação desse livro. Para esses que estão entrando em contato agora, claro, né? Para alguns eu imagino que já isso tenha outras leituras aí. Mas é bom, a gente está vivo nesse caminho aí. Então, como diriam os meus alunos, estamos juntos. Boa noite, obrigado. Muito obrigado, professor. Foi um prazer tê-lo aqui conosco e com essa maravilhosa aula aí de filosofia, do Steiner. Né? Gratidão. Gratidão a todos que participaram também. Até a próxima.